Olá a todos, boa noite. Hoje é dia 23 de dezembro de 2025. Sou o Vinícius Rodrigues, presidente em exercício da Associação Nacional Intertec Brasil, que é a Associação Nacional de Apoio às Vítimas de Cybertortura. Então, estamos iniciando mais uma reunião mensal aberta para tratar dos assuntos pertinentes à cybertortura, violação de direitos humanos, violação dos neurodireitos, né, a chamada tortura psicoeletrônica. E o objetivo dessa reunião é dar voz a todos aqueles que são vítimas aí da violação dos neurodireitos da cybertortura, que é uma reunião aberta. Eu sou o Vinícius Rodrigues, um dos fundadores e presidente exercício da associação. E agradeço a presença de todos e vou estar passando a palavra para que os nossos colegas tenham aí a liberdade de fazer o seu depoimento, as suas questões ou as suas explanações. Primeiramente, eu estou aqui com a senhora Carolina, né, que é membro aqui da nossa associação, e vou pedir ela para dar uma palavra, por gentileza. Tudo bom, Carolina? Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, o que eu poderia falar para vocês, né? Hoje a gente vai conversar sobre as documentações, né, Vinícius? E sobre os objetivos que a gente vai ter aí no próximo ano. A Elaine tem uma novidade muito importante, né, para passar para vocês sobre a documentação dela, que eu acho muito importante que ela cite hoje. O Hudson também tem um recado para dar para vocês em relação à profissão dele, né, ao exercício da profissão dele, sobre pensamentos suicidas, que é muito importante a gente abordar aqui hoje, né. Temos também hoje a Marinalva aqui com a gente, é um prazer tê-la aqui hoje com a gente também. Como eu já disse, ela pode ficar à vontade também para se expressar sobre os assuntos que ela também tem em mente para passar para a gente. E é isso, tá bom? Eu gostaria então que a Elaine começasse a conversar com a gente sobre as documentações, se possível. Olá pessoal, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Enfim, hoje eu aqui em Minas Gerais, em contato com outras pessoas que têm também o diagnóstico de estarem sendo assediadas de forma tecnológica, né? Na verdade, assediadas, torturadas, perseguidas de forma velada, com dificuldade de obter provas. A luta é grande, a gente sabe disso. Eu estou passando agora em janeiro pelo 4º ano, né, que eu venho lutando da forma que posso, junto aos órgãos, solicitando proteções, né? E aqui na Intertec foi onde eu tive o espaço para entender o que estava acontecendo comigo. Então, aqui por Minas Gerais, eu tenho contato com outras pessoas que também se dizem vítimas de cybertortura, armas dirigidas, psicotrônicas, invisíveis, dificuldade de obtenção de provas, né? E nós que somos mulheres, somos muito prejudicadas nesse sentido. Eu tenho como diagnóstico do meu caso, desassocialização, situações extremas de perturbação na minha comunidade. Não sei quem lá trabalha nessa engenharia social de tortura. Não sou comunicada diretamente por essas pessoas o porquê que elas operam dessa forma. Eu comecei a entender que eu era perseguida desde 2022 e hoje aqui dentro da Intertec, eu venho lutando dentro do que posso, junto ao Ministério Público de Contagem, para poder, já tenho meu manifesto lá de pedido de ajuda desde 2024, da forma que eu posso, para que nós possamos ser ouvidos via Intertec, né? Por mais que eu esteja em Minas Gerais, a minha ação voluntária, ela é em nível, nem é Brasil, é mundial. A forma que eu participo também do Observatório Internacional dos Neurodireitos, assim como vocês sabem, tenho comigo o compromisso de fazer valer na causa aqui com vocês, porque só quem passa por esse tipo de situação é capaz de saber o tamanho da violência psicológica, né, e até física
que a gente é acometido por esse ato tecnológico das torturas psicotrônicas. Sabemos que tem em pauta no Senado uma situação sobre os neurodireitos. De 2022, parece que avançou para 2025. E acredito que dentro dessa pauta vai entrar o direito digital, que já tem, porém essa associação, né, de entendimentos para que a gente possa chegar às autoridades. Aqui em Minas Gerais, como vítima que sou, provedora da minha casa, dos meus recursos, mantenho a minha vida social sem me abster a esse controle tecnológico, que é uma verdadeira tortura. São situações veladas, teatro de rua, assédio perto dos locais onde eu estou, como é diagnosticado com as outras vítimas também, e sabemos que para usar de tamanha tecnologia, dois fatores são importantes: a engenharia social, o qual as pessoas são, né, conectadas para fazer esse tipo de situação, e sabemos também que existe o dolo. Quem está por trás dessas operações, elas sabem muito bem o que estão fazendo. Então, meu apelo também nessa reunião não é só para que a gente chegue às autoridades, que isso é muito importante para nós, tenho lutado muito para que a gente possa tentar ser ouvidos no coletivo, para tentar comprovar para o sistema judiciário provas sociais, né, que as provas sociais são as pessoas que estão acometidas, as vítimas. E também, não sei se esse seria o termo correto, uma situação de fé pública. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos que os direitos humanos e todas as esferas judiciais do país sejam mobilizadas para que as vítimas sejam ouvidas. Nós sequer temos a condição de sermos ouvidos. Então, a minha luta, né, aqui com vocês também, é para que a gente possa ser ouvido. Eu estou tentando esse viés através... Eu tenho meu manifesto, né, particular, que é onde eu coloco todas as situações que me acometem, então isso é muito preservado, isso é muito sigiloso, envolve a mim, envolve a minha família, mas o apelo é que a gente possa realmente conseguir uma abertura através desses órgãos. Como eu estou aqui em Minas Gerais e conheço muitas vítimas daqui, no mínimo umas 10, que eu tenho contato direto com elas, e a possibilidade de sermos ouvidos no coletivo. Eu acredito no coletivo. E também queria falar para vocês que 2025, como eu falei com o meu médico, foi um ano de sobrevivência. Eu juro para vocês, foi um ano de sobrevivência. O que eu tenho enfrentado de campanha de ruído e teatro de rua, fora essas vozes sintéticas intracranianas que realmente a gente já estudou, já sabe, já tem literaturas, patentes, enfim. Não vou estar aqui tentando provar sobre esquizofrenia, porque o assunto aqui para a gente já é muito claro. 2025 realmente foi um ano de sobrevivência. Então, eu deixo para vocês aqui a mensagem que eu vou continuar lutando dentro do que eu posso para que isso seja resolvido tanto da minha parte quanto da parte de todas as pessoas que eu puder ajudar, mas o comprometimento de cada um também é muito importante para fazer a associação crescer, a associação ter resultados, né? Tudo que a gente pode pesquisar, seja sobre a saúde, sobre as leis, sobre o novo cenário da psicotronia, se tem campanhas no mundo, igual a gente já viu a doutora Ana Toledo em Washington, promovendo campanhas, enfim. Eu acredito que o coletivo vai ter um posicionamento de ser ouvido e que 2026 será um ano de uma trajetória importante para as vítimas de cybertortura. Eu gostaria de finalizar aqui um apelo à sociedade. Por quê? Porque é terrível saber que tem pessoas do meio comum, cidadãos comuns, que sabem o que está acontecendo, o que está acontecendo com as vítimas, e essa inércia, ou então essa participação velada, ou essa descaracterização de que não é isso que a vítima está passando, isso pra gente
traz um sentido de revolta. Por quê? Porque hoje sou eu, amanhã esse sistema, essa estrutura, ela pode estar conectando com pessoas que hoje estão rindo, zombando e debochando das outras pessoas. Trouxe aí para vocês hoje nos documentos, não só sobre as mulheres que eu venho dizer, mas aqui a gente não estou tratando de gênero, o aumento da pena, né, para as mulheres vítimas de tortura, de violência psicológica. E sabemos da integridade do que acontece conosco, sabemos que envolve uma estrutura robusta em formato de pirâmide, tem todo um topo que está protegido, no meu entendimento, sobre uma cortina de fumaça, ou seja, que não pode aparecer, mas que tem diretrizes. Agora, em ponto de chegar em nível social, a ponto de você ser ridicularizado na rua, através de campanhas de ruídos, que a gente comenta sempre nas reuniões, ou então com os colegas no privado, realmente, para 2025 foi um caso de sobrevivência mesmo. Mas eu decidi, eu optei, eu entendo que na vida ela é pautada com decisão, você tem que decidir. Então eu decidi pela minha fé, pela minha família e também pela minha vida. Eu acredito que tudo que eu tenho passado de 2022 para cá tem uma responsabilidade muito grande da falta de tomada de decisão da minha denúncia em 2024. Mas eu não vou parar de levar as informações às autoridades, não só por mim, mas por todas as pessoas que eu puder, para que eu possa fazer a minha parte aqui na Intertec e ajudar vocês. Perfeito, Elaine, muito obrigado aí. E é muito importante que você mencionou a questão da iniciativa, né? Porque você é uma pessoa de iniciativa e esse é o ponto. A petição, você pedir, você peticionar, é um direito do cidadão, entendeu? Então, isso é muito importante, tá? Muita gente me procura, né, a associação, e muita gente às vezes quer a solução pronta, né? Quisera se eu tivesse solução pronta, né? Eu sou aí desde 14, 15 anos já seguido de stalking organizado e tortura facial aí desde 2020, né? Mas enfim, estou na luta também. A gente conversa com gente da Espanha, Chile, Argentina, Estados Unidos. O doutor Ana Toledo já teve reunião com a gente algumas vezes e todo mundo está buscando a solução. A solução pronta imediata não conhecemos quem tem. Por isso que é fundamental a gente se organizar. Por isso que a gente criou a associação. Tá? Então muita gente tem a consciência de importante se associar. Outros têm mais consciência ainda que é importante participar, ser ativista, ser proativo, não é? Agora muita gente acaba desistindo, acha que tem que ser uma solução rápida e acaba buscando, né, uma solução por conta própria, caminho próprio. Muito obrigado, Elaine, mais uma vez aí pela sua participação. Eu vou estar seguindo aqui a ordem de chegada. Foi a Camila, né? Camila, boa noite, quer falar com a gente? Só ligar o microfone aí, por favor. Tá ouvindo? Boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Boa noite. Então, a minha situação é o seguinte, né? Estava trabalhando normalmente e eu tive uma crise dentro do trabalho. E aí eu peguei e falei para todo mundo que estava lá: gente, eu tô cansada desse teatro social, a minha vida é um livro aberto, quem quiser saber alguma coisa da minha vida é só perguntar. Aí eu fiquei estressada, né, perdi a cabeça, aí eu acabei indo pro CAPS, eu tô de acompanhamento no CAPS agora. Mas eles acreditam que são vozes da minha cabeça, né, eles alegam essa informação, que é do meu transtorno, mas eu sei que não é do meu transtorno, eu sei que a experiência para mim ela é real, porque as vozes falam coisas muito específicas da minha vida, de coisas que são detalhes muito minuciosos, que só eu sei, e eles falam. Já falei aqui para minha mãe também isso,
E é só a Intertech mesmo que acredita nas coisas que eu falo, porque se eu for confiar nas pessoas de fora, eles sempre vão alegar isso. Só que eu não tenho uma rede de apoio sólida, eu não tenho com quem confiar, eu só tenho a Intertech. Só, porque se eu for contar com as pessoas de fora mesmo, é sempre isso que eles alegam. E eu já tentei argumentar, já tentei mostrar como a tecnologia funciona, já tentei explicar direitinho, mas eles sempre usam essa situação, no caso, favorecendo o sistema, né? Porque é o que eu percebo, que o sistema funciona dessa forma e eles cooperam para que a engrenagem continue funcionando. É isso, gente. Ah, ótimo, ô Camila. Se você quiser, a qualquer momento, se quiser prosseguir com o seu relato, pode ficar à vontade, tá? Só levantar a mão que eu vou aqui por ordem de chegada, tá? Mas se quiser alguém falar alguma coisa, alguma pergunta, até perguntar pro colega também, pode ficar à vontade e fazer até o seu levantar a mão, tá? Que eu dou a oportunidade. Seguindo aqui tem o Hudson, depois a Marinalva. Hudson, você consegue ligar agora o seu áudio, por favor? Boa noite, pessoal. Boa noite, Hudson. Boa noite, Hudson. É um prazer estar mais uma vez na reunião com vocês. Eu vou pegar esse gancho que a Camila falou sobre a ajuda que é buscada no CAPS. E a situação é a seguinte: a psicologia não entende o que acontece conosco, como bem a sociedade em si, referente a isso. Porque a tecnologia não é comum, é feito, como a Elaine estava falando mais cedo, a organização criminosa trabalha para que isso não seja exposto de forma alguma. É tudo feito, como se diz, na surdina, é algo que não é claro para ninguém. Há uma organização complexa, de alta complexidade, e obviamente a academia não compreende da forma que poderia compreender. O que acontece quando a Camila diz que chega no CAPS e isso não é efetivo para ela? Quando a pessoa precisa de ajuda e se direciona para o CAPS, ela vem com a queixa, vamos dizer assim, naturalmente, excluindo-se a tecnologia temporariamente. A pessoa tem ansiedade, a pessoa vai no CAPS, é atendido lá, há uma triagem, etc. É direcionado, dependendo da demanda, para um psicólogo, um profissional. O psicólogo vai entender se é realmente essa queixa que ele apresenta, ou seja, nesse exemplo seria ansiedade, pode ser psicológico. Se for, ele trabalha da melhor forma para que haja uma progressão. Aí agora, incluindo a tecnologia, exemplo de qualquer pessoa que vá no consultório do CAPS, consultório qualquer, inclusive o CAPS, eu sigo o CAPS porque a Camila explanou isso, provavelmente vão entender como esquizofrenia, entender como psicose, que seriam alucinações, ou seja, nada referente à queixa que a pessoa apresenta. Referente seria a invasão, as armas psicotônicas que são direcionadas para a gente. Aí o que eu posso inferir disso é como se eu fosse utilizar um exemplo, é como se a pessoa tivesse com um copo cheio de líquidos confusos e fosse buscar ajuda em um lugar que realmente não haveria efetividade plena. A pessoa chegaria com um copo, uma mistura de líquidos, e quanto mais a pessoa frequente o CAPS nesse contexto, o copo transborda. O que acontece? Ainda tem essa outra questão da psiquiatria, que é de extrema ajuda para isso, mas é difícil que um psiquiatra entenda realmente o que se passa. É preciso um diálogo extenso com o profissional para que ele entenda exatamente o que acontece. E não é nem a questão de que ele entenda em si, mas de que ele possa ajudar da melhor forma o dano que é causado à pessoa que busca ajuda.
Aí eu quero falar outra situação. Eu sou vítima faz 1 ano e 5 meses aproximadamente. A minha descoberta fazem 5 meses somente, propositalmente via V2K, que é percebida como Voice to School, direcionamento para mostrar um aparente controle sobre o alvo. E como todas as pessoas, como todos os organismos, todos os alvos, eu precisei me adaptar. Não é fácil. A pessoa passa a ficar estressado, a se questionar, especialmente bem, passa a ter vergonha de si, inicialmente, porque, obviamente, a pessoa não aceitou que isso aconteça, não foi um comum acordo para que isso acontecesse, e seria até estranho que isso ocorresse. E é natural que o organismo tente se adaptar, porque não é natural dele que haja essa conexão externa. Eu queria conscientizar que as pessoas passam por muito sofrimento quando isso acontece. Inclusive eu tive muito sofrimento no início, mas procurei me adaptar da melhor forma. E que eu sei que a questão dessa tecnologia ainda não está em pauta, há um entorno mundial para que isso, em algum momento, irá vir à tona, já é perceptível, mas enquanto isso não ocorre, é necessário que a pessoa se cuide. É interessante buscar ajuda no CAPS, sim, com psiquiatra também. Porém, é interessante que a pessoa se atente à saúde, à sua saúde. Se não é possível obter um bloqueio eletrônico, a pessoa pode se atentar à alimentação, pode se atentar a exercícios físicos, a tentar buscar mais conhecimento. Tudo isso fortalece qualquer ataque externo. Isso é científico, eu não falo porque eu tirei uma concepção, isso é científico. E caso a pessoa não consiga buscar ajuda em qualquer lugar, que eu tenho a sorte de ter 2 colegas aqui da associação, que existe essa ajuda mútua, mas caso a pessoa ainda sinta a necessidade, a pessoa pode entrar em contato com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, através do número 188, ou no site. O atendimento lá domingo, eu mesmo pesquisei aqui antes de falar com vocês para verificar o horário exato. O atendimento por chat é 24 horas pelo telefone, pelo chat, domingo das 17 horas às 1 da manhã, segunda a quinta, das 9 à 1 da manhã, nas sexta-feiras das 15 às 23 e nos sábados das 16 a 1 hora. Bem, é isso que eu tenho para falar agora nesse momento. Tá ótimo, Hudson. Obrigado aí. Se quiser voltar a participar, tá? Pode ficar à vontade. Eu vou seguir passando aqui para Marinalva, mas antes, pegando um gancho no que você falou, questão de ansiedade e psiquiatria. Muito bem, se vocês pegarem nos vídeos antigos, qualquer vídeo das últimas reuniões, você vai ver que eu estou sempre com a sobrancelha aqui, eu tenho espasmos na testa, sobrancelha, estou sempre alterado, né? E nas reuniões anteriores foi bem pior, mas eu tô desde o ano 2020, né? E eu também procurei oftalmologista para ver, para minha vista, né, tá normal. Aí me encaminharam para o psiquiatra. Chegando no psiquiatra, eu que já tô há muito tempo aí nessa causa, né? Eu não falei nada sobre B2K, sobre tortura psicoeletrônica, sobre cybertortura. Eu simplesmente falei os sintomas. Olha, tô sentindo isso. Só falei os sintomas, né? Aí para mim ver qual seria o resultado. Que eu tinha uma certa convicção ou experiência dos colegas, né? De que você chega e fala sobre V2K, fala sobre voz, ou fala sobre psicotrônica, as pessoas são psiquiatrizadas e muitas vezes inutilizadas. Então a estratégia que eu adotei foi o seguinte: não, vou falar só os sintomas, estou sentindo isso. Meu sintoma é XYZ. E naturalmente, pasmem, eu fui diagnosticado com ansiedade.
Então, ou seja, a minha profissão, eu sou contador desde 2012, se eu não me engano. É uma profissão bem complexa, né? Trabalho no mundo empresarial, 44 horas semanais por dia. Estou 9 anos na mesma empresa. Sou acadêmico do direito, um acadêmico com modéstia à parte exemplar. Enfim, tem uma rotina bem intensa, né? Aí me diagnosticaram com ansiedade, mas como que eu vou ferir a ansiedade? Como auferir a ansiedade, grau de ansiedade? A impressão que dá é que ele não tem resposta para coisa, é ansiedade, não sabe o que é ansiedade, não sabe o que é virose, né? Ou não sabe o que é ansiedade. Aí deu lá o remédio, beleza, eu tomo remédio, ajuda um pouco nos espasmos, até ajuda, não resolve, ajuda, mas fica nessa, entendeu? Não cura nada, não tem como auferir o que é ansiedade, grau de ansiedade, como que mede isso? A impressão que dá é essa, não sabe o que é, fala que é ansiedade. Ele dá o remédio e acabou. Aí eu tô nessa. Então muita gente, antes de eu passar pro Hudson, né, que levantou a mão, muita gente procura, porque às vezes a pessoa está com tortura extrema, a pessoa já não está aguentando mais. E procura lá no WhatsApp da associação, o que, que eu faço? Né? Naturalmente, como eu não sou médico, eu não posso dar uma receita. Só que eu também não posso negar, dizer para a pessoa não procure um médico. Né? Agora, o que eu digo com base em minha experiência particular, a dica, olha, eu fiz isso. Se for ao médico, diga os sintomas, ok? Para ver o que ele vai passar para pelo menos aliviar esses sintomas. Porque muita gente que chega lá e fala de psicotônica, sabe, tortura, voz na cabeça, são psiquiatrizados imediatamente. Já vi essa novela muitas vezes. Hudson, quer falar alguma coisa, meu amigo, em relação ao meu comentário aqui? Sim, seria referente a isso, Vinícius. Geralmente ocorre quando essa psiquiatrização das doenças psicológicas, que seria psicopatologias, patologias, mas já ocorre sem a tecnologia, como você acabou de explanar. Agora levando em conta a tecnologia, assim, que é extremamente complexo de alguém, vamos dizer assim, acreditar o que ocorre, aí o dano, ou a medicação que é passada para a pessoa que procura ajuda, pode causar novos transtornos. Ou seja, se a pessoa tem essa esquizofrenia eletrônica, entre aspas, que a gente tem, que não é esquizofrenia eletrônica, é a tecnologia, diga-se de passagem. A pessoa é diagnosticada com psicose, com esquizofrenia real, que existe realmente. A pessoa pode adquirir novos sintomas, novos danos neurológicos devido a essa medicação direcionada. Aí, como eu disse na minha explanação, é difícil encontrar psiquiatras que entendam a situação realmente e passem um diagnóstico o mais parecido possível, pois sabemos, não sei se a Irane já falou em algum momento aqui, nós debatemos isso na associação também, que não há CID para isso atualmente. E é difícil a pessoa se manter sã, vamos dizer assim, e buscar uma saúde melhor referente à medicação, que é colocada para o alvo. Era isso. Tá bom então, meu amigo. Eu levantei a mão aqui. Obrigado pelo comentário. Só que eu preciso passar para Marinalva, ela já está esperando bastante tempo. E a Elaine também levantou a mão, só que eu preciso passar para Marinalva, senão eu não consigo chegar nela, já está esperando bastante tempo. Tudo bom, Marinalva? Quer ligar o microfone para falar com a gente, por favor? Eu vou ligar. Boa noite, olá a todos. Vinícius, eu não gostaria de me manifestar, não. O que eu tenho analisado, visto, eles sabem muito bem dessa tecnologia. As pessoas sabem muito bem, mas fingem. Eu não vou passar no psiquiatra porque eu não sou doente mental, nem esquizofrênica. Isso é um ataque tecnológico. E tem os depoimentos, né? Os depoimentos das pessoas está muito bem inteligível, muito claro que algo está acontecendo. Mas o que eu fico mais estarrecida, extasiada, é de ver as autoridades não tomando nenhuma providência, né? Então, o silêncio, né,
ensurdecedor o silêncio daqueles que podem, de fato, ajudar, né, as pessoas. Então, tá aí o que eu posso dizer. Há uma tecnologia que monitora a sua casa, dentro da sua casa. Eles conseguem adentrar, sim, no corpo humano e fazer um estrago, as avarias enormes dentro da vida de uma pessoa. E, mais uma vez, que as autoridades possam fazer algo. E seria isso. Acho que tem o depoimento, muito bem claro, o meu depoimento, embora que não seja tão assim, alguns erros. Claro, você é atacada, então eles conseguem se influenciar em relação ao seu cérebro. E fica aí o meu apelo à autoridade brasileira: faça algo acontecer, porque eu fui procurar, sim, eu já procurei ajuda em delegacias, numa delegacia da mulher. Então, quer dizer, é bizarro, porque eu acho essas pessoas, elas sabem muito bem, não quiseram nem ouvir, mas vai procurar um médico. Enfim, quando você é uma investigadora, você precisa ter a capacidade de sentar e conversar para entender, compreender o que está acontecendo com a pessoa. Então, o que eu deduzo? Que realmente eles são envolvidos. Quer dizer, todas as vezes que eu me manifestei aqui, me deixei à disposição, falei, né, olha, estou à disposição, tem algo acontecendo, e nada foi feito, né? Eu estou até o presente momento esperando, mas eles sabem, sim, dessa alta tecnologia de ponta, e as pessoas, eu creio que as pessoas irão ser atacadas, sabe? Porque, não sei, realmente eu fico assim, sem palavras, porque tanto depoimentos, isso não é coletivamente, tiveram um surto coletivamente, não é isso, gente, né? Eu contei detalhes meticulosamente, como aconteceu dentro da minha casa. São aparelhagem que eles conseguem adentrar e atacar. É uma coisa, eu sempre enfatizei e falei, vocês têm filhas, né? E eu não vi nenhuma pessoa que pudesse falar, olha, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Então, as pessoas, elas sabem muito bem em relação a essa tecnologia. E estão deixando aí, né? Estão deixando vítimas mais vítimas. Então, não cabe, eu não vou passar, não vou tomar nenhum remédio em relação, porque isso vai afetar o meu cérebro. Eu não sou esquizofrênica de forma alguma. Quando a gente realmente vai sentar ou vai conversar, eles já ficam olhando diferente para você. Então, aí tem livros relevantes do Felipe Saboia. Então, acho que leiam. Eu não sei, eles sabem. O que eu posso dizer é que eles sabem dessa tecnologia. Agora, quando isso eles vão tomar algumas providências, eu não sei, Vinícius, sabe, a todos. Eu não sei. E você acaba sendo afetada, né, na sua vida, no conjunto total. Mas seria isso. Tem os depoimentos de cada pessoa e eu fico à disposição da autoridade brasileira para conversar, sentar e possa fazer alguma coisa. Não é fácil, né? Uma mulher ser atacada, não é fácil. Gente, eu estou falando do monitoramento dentro da sua residência, onde você não tem a liberdade, né? A residência é um lugar do que? Sagrado, onde, né, você tem uma segurança. E esse terrorista, eles conseguem, através de um aparelho eletrônico, eles sabem muito bem que eles conseguem entrar, ficar em silêncio, observar você e atacar, de fato. Eu vou até fazer um comentário
quando eu trabalhava na instituição, eu já deixei muito bem claro que fui muito bem atacada lá naquela instituição, e eu trabalhei com um rapaz, eu era de um outro polo, e trabalhei junto com ele, depois eu mudei. Esse rapaz é até um japonês. Quando eu voltei para aquele polo, e eu perguntei, cadê aquele rapaz fulano? A moça disse assim, ele foi mandado embora, teve uma reclamação, um cliente reclamou dele, enfim. E a moça me disse assim, mas esse rapaz aí, as pessoas falam que ele tem um pacto com o diabo. Eu falei, mas por quê? Porque ele conversa com a bolsa, porque antes a gente poderia deixar a bolsa lá onde eu trabalhava. Hoje não pode mais. E ele falava, é um momento, ele falava com a bolsa. Quando eu fui atacada naquela noite, no outro dia, no ponto de ônibus, eu percebi algo na minha bolsa. Então, eu não sei se, provavelmente, esse rapaz sabe dessa tecnologia, está dentro, né, da organização. Então, isso teria que ser investigado, sabe? Mas eu não sei. Isso, gente, não tem nada a ver com a parte espiritual. Nada a ver, isso é físico, é algo tecnológico, porque muitas pessoas, elas podem, porque como ele se manifesta dentro da sua residência, você pode pensar que é um espírito maligno, e não é um espírito maligno, gente, é pessoas com alta tecnologia de ponta, eles conseguem adentrar dentro do próprio aparelhagem, a televisão, do seu celular, aquele aparelho que você tem da televisão para deixar uma imagem muito boa, excelente. Então, eles conseguem, de fato, entrar e observar. E quando eles querem, de fato, atacar, eles utilizam. Por quê? Quando eu fui atacada aquela noite, eu percebia o aparelho da minha televisão, eles mexiam, torcia com aquele aparelho. Aí sim, né, de repente, surpreendentemente, eu estava no processo de dormir, os olhos fechados, eu percebi de fato uma eletricidade, creio que seja assim, através de um aplicativo, aí sim eles conseguiram adentrar dentro do meu corpo. Então foi um tormento, é horripilante tudo isso. Então, é isso que eu peço, autoridade, vocês, homens, mulheres, que têm o poder, vocês têm filhos também. Então, eles conseguem adentrar. E é horrível tudo isso, né? Uma mulher, né, sendo atacada, quer dizer, eu posso falar por mim, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, né, da minha casa, serviço, igreja, ao shopping. Quer dizer, quando eles não gostam de alguma coisa, de você, ou sua fala, ou alguma coisa, porque como eu sou bastante conservadora, né, isso chama também atenção. E é isso, tá bom? Eu gostaria que as pessoas possam se atentar em relação ao seu aparelho eletrônico. Bom, porque isso acontece, gente. E quando uma criança, uma pessoa fala, olha, tem algo, estou ouvindo algo, por gentileza, venha investigar. Porque através do seu aparelho, o seu celular, eu fiz uma experiência. Eu coloquei como se estivesse efetuando uma entrevista e depois eu me ouvi. O que aconteceu? Eu estava sozinha, não tinha ninguém na minha casa, do lado esquerdo e do lado direito da minha residência não tinha naquele momento nenhuma criança. E quando eu acabei de me ouvir, eu percebi o que? Vozes, dava para ouvir, de uma criança de 4 anos, e um menino, provavelmente uns 10 anos, falando ao fundo. Então eu creio que alguém, deve ser a mãe ou o pai, estava ouvindo. Então, isso é sério. Cadê do seu aparelho? Eu não tenho mais, porque eles conseguem apagar. Eu não tenho, né? Seria uma prova. Então, vocês podem muito bem, faça esse teste no seu celular. Bom, e mais uma vez eu quero reiterar, salientar,
as autoridades brasileiras, eu fico à disposição, porque não dá nesse século XXI a mulher sendo abusada em relação a essa tecnologia, porque eles têm esse poder, né? E quando você vai falar, seja com seus familiares ou com as pessoas, você tá louca, vamos descartar a esquizofrenia, porque esse grupo aqui não tem problema com esquizofrenia, não. E vocês sabem muito bem, né, disso. Então eu espero que 2026 venha acontecer algo. Eu quero que tire isso, porque eu tenho uma vida, eu tenho 53 anos, há 10 anos, né, eu não vivo, porque isso, você tem as avarias dentro do seu cérebro. E eu sempre eu falo que eu tenho muita ciência em relação ao estudo, a consciência, porque você estudando, você consegue alavancar a sua vida para tudo. E eu fui impactada em relação a isso. As autoridades, vocês magistrados, vocês tiveram o poder alçado de estudar, falar um inglês fluente, um espanhol, um alemão, viajar. E eu não tive essa oportunidade porque cortaram, porque eu tenho essa dificuldade em relação ao meu cérebro, em relação à minha fala, e fica meu apelo. Eu falo com as mulheres que têm hoje, né, uma alçada em relação a um cargo público forte. Vocês são mulheres, vocês têm filhos. Então, que tenha essa conscientização sobre essa tecnologia, venha nos ajudar em relação a isso. Tá bom? Seria isso, e espero que 2026 de fato venha acontecer algo para melhorar, tirar esse grupo, porque são idosos, são pessoas, crianças, muitas vezes em relação a esse crime psicotrônico. E você, o que você vai falar? Você vai contar, as pessoas exatamente vai taxar você como a pessoa que teve um surto psicótico, e não é nada, teve algum problema mentalmente, e não é nada disso, gente. Então, também o que eu posso falar busque bastante a Deus, né? Porque só Deus pode intervir essa situação, esse evento tão gravíssimo no nosso país. Bom, e eu fico mais uma vez, a autoridade brasileira, eu peço pela misericórdia e compaixão, faça algo acontecer, pelo amor de Deus. Bom, seria isso. Desculpa falar muito, mas eu queria muito mais me expressar, mas eu tenho essa debilidade em relação a esse crime. Tá bom? Seria isso. Muito obrigada. Ótimo, Marinal, muito obrigado. Lembrando que depoimentos aqui, o que não falta, tá? No canal tem uma lista aqui de gigantescos de depoimentos, possivelmente um dos maiores acervos do mundo, depoimento de vítimas de cybertortura e violação de direitos. Vou passar aqui para Elaine, que levantou a mão. Quer fazer um comentário, Elaine? Reiterando o meu comentário aqui, também pegando o gancho aí da Marinalva, pessoal, é tão grave você imaginar que você pode estar dentro do cárcere tecnológico, de um reality show altamente criminoso, onde a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos vocês que estão aqui relatando as mesmas coisas, assim como eu estou relatando a propriedade de simetria com o que acontece com vocês, o que acontece comigo, igual a Marinalva falou, em pleno século XXI, você imaginar que podem ter vidas enjauladas dentro de computadores, mulheres expostas, pessoas tentando assassinar a gente de forma de reputação, de forma física, através de um equipamento, através de um sistema. É muito doloroso, principalmente a gente como mãe, imaginar que a gente tem direito à vida, a gente tem direito a falar, que nós precisamos nos expressar em misericórdia pela justiça brasileira, pelos órgãos, porque isso não é a Elaine, não é fulano, não é ciclano, é o mundo inteiro clamando por ajuda. As pessoas que nesse momento
escutam a gente, né, ou vão assistir aqui no nosso canal, esse apelo é um apelo pela dignidade humana. Nós não nascemos dessa forma, nós temos direito à nossa privacidade, à nossa liberdade, aos nossos sonhos, a trabalhar. Essa organização criminosa, essa estrutura onde quer destruir a vida das pessoas, porque isso é um assassinato remoto, todos os dias é um dia de sobrevivência. Eu estou computando hoje de como eu comecei a ter entendimento da tortura em 2022 para aproximadamente 1.330 dias. É uma mulher em sofrimento, é uma mãe clamando por ajuda, porque as pessoas que estão fazendo isso comigo, elas sabem que estão fazendo, né? E por que elas usaram desse sistema de vozes? Para criar conexão comigo, para que eu respondesse de forma de esquizofrenia eletrônica, porque eu também não sou esquizofrênica, muito ao contrário, eu sou reativa, monóloga. As formas que graças a Deus, eu não tive surtos. Eu não tive surtos. Então eu peço para vocês, contenham qualquer tipo de surto, contenham qualquer tipo de raiva, porque nem que você fale sozinho dentro da sua casa é direito inviolável. Igual a Marinalva falou sobre residência, gente, pelo amor de Deus, a casa da gente, ela é compra, paga, dada, alugada, ela é o nosso asilo inviolável. Não tem autoridade para estar lá de forma criminosa, muito menos consentimento das pessoas desse grupo. Eu tenho certeza do que eu estou falando, da propriedade cognitiva de cada um aqui, que autorizasse qualquer tipo de violação sobre a sua conduta, a sua reputação, aonde você vai, o que você faz, o que você frequenta. Imagina nós, vítimas, estar num estado de vigilância criminosa contínua. Como uma pessoa dessa se comporta durante o dia a dia? Como uma pessoa dessa vai ser 100% normal nos seus comportamentos? Sabe? E de uma forma que não tem autorização. Ninguém, em tempo algum, mesmo que fosse através de uma investigação criminal, jamais em tempo algum poderia ser feita, cometida através de tortura. Então, o meu apelo é para os pais, para as mães, para os trans, para todos os gêneros, para todas as vítimas. É um cárcere privado, é um reality show criminoso, onde brincam com uma estrutura humana, com a dignidade humana. Então, essa sensação e certeza de vigília sem o consentimento, isso é humilhante, isso é degradante, isso coloca principalmente nós mulheres num sistema deles criminoso de ridicularização, de privação de todas as nossas necessidades. Então, que essas pessoas que estejam cometendo esses atos, ou aqueles que foram induzidos pela tecnologia ou pela engenharia social, sejam culpabilizados pelo Estado Democrático de Direito através das mais altas investigações cibernéticas desse país para derrubar essa estrutura. O ano que vem é um ano de eleição. Nós precisamos fazer valer o nosso apelo, porque as autoridades precisam nos escutar de alguma forma. Ok, Elaine, muito obrigado. Tá passando aqui para o nosso amigo Tony Mar, que chegou por último aqui. Que é para quem não sabe, é um dos fundadores da associação, assim como eu. Ele foi uma das pessoas que escreveu o estatuto, né, da associação. O estatuto esse foi elogiado até lá na Europa, o pessoal da Espanha. Então, tudo bom, Tony Mar? Boa noite. Boa noite. Vocês viram que eu estava mexendo aqui? Estou procurando meu óculos. Aí eu pensei, tem coisa mais esquizofrênica do que você ficar procurando óculos, né? Que é feito para você enxergar. Mas só um detalhe nisso. Parece que o tempo está acabando. Você consegue ver isso aí? Sim, é porque a chamada ela só dura 1 hora. A gente ainda tem 4 minutos. Eu postei agora aqui no chat o link da migração. A gente migra para outra sala de mais 1 hora, ok? Vou postar também. Você pode postar lá no grupo, ô Carol? Você consegue pegar aqui e postar lá no grupo? Posta lá no grupo da associação, por favor, do WhatsApp. Mas é isso. Vamos. Assim que tiver caindo, terminando, eu te falo. Beleza? Mas tem mais 3 minutos ainda para você falar. Mas assim, só dar um alô mesmo.
boa noite a todos, porque alguns já me conhecem aqui, e talvez eu seja, né, o novato mais antigo, então, participando dessas reuniões. E, enfim, então eu fico feliz de estar tendo essa oportunidade de participar aqui com vocês, e ao mesmo tempo eu fico assim muito entristecido pelo fato, né, o Vinícius foi uma das primeiras pessoas que me deu suporte lá, nem me recordo agora em qual época, Vinícius, mas, né, eu ainda estava lá na faculdade, esse tipo de coisa, e esses foram uns longos anos, e com base aí no que vocês relataram, no que vocês disseram, eu vejo que as coisas assim, pouco, nada mudou, né? Mas, então assim, eu também sofri bastante, também muito, a gente fica muito sentido quando vê vocês falando, e aí por experiência própria, né, por ter vivenciado essas coisas também, eu digo que agora eu esteja numa fase mais moderada, e por mais que eu tenha partido para um outro caminho de defesa, de ataque, até de expansão de conhecimento, eu não descarto também a possibilidade de que em algum momento desses aí eu também tenha sido vítima desse tipo de experimento. Então, assim, vi que o Hudson, a Camila também, eu já conversei com ela, mas as pessoas, eu acho que elas... Porque, então, você acaba encontrando muitas pessoas interessantes, né, apesar disso tudo. E a questão... O que eu queria trazer para vocês, assim, era mais essa questão psicológica. Porque uma das coisas mais duras, e vocês que, por acaso, estejam, assim, começando a enfrentar esses fenômenos agora, é vocês descobrirem que ninguém liga. Ninguém liga. Tá? Porque, assim, como as pessoas até se esforçam, podem até se esforçar. Mas é aquele, passa lá em casa, sabe? Porque, gente, mas a realidade é que está todo mundo preocupado com a sua vida, no fim das contas, né? E você, às vezes, vai tratar de um assunto que, para a pessoa, ela assim, o que é isso? Sabe? Um negócio que é difícil de você compreender. Já começa por aí. A dificuldade já está parte da nossa compreensão. Então, para você, né, para as pessoas poderem, né, dialogar com você ali num nível de aceitação, é um esforço hercúleo. Então, queria que vocês também se preparassem nesse sentido psicológico. E esse cara falou isso comigo para ressignificar, porque assim, por que isso está acontecendo comigo? Não sei. Mas o que vale é como eu vou trabalhar isso, como eu vou... Olá pessoal, estamos... Tonimar, me perdoa, meu link caiu sem querer, desculpa. Caiu todo mundo, mas se puder... Vinícius não pagou a conta da associação, não. Paguei a conta, não. Paguei a internet, não. Pode continuar, meu amigo, por gentileza. Vamos guardar a Carola aqui, mas pode continuar. Mas acho que o importante é isso, é buscar forças. E principalmente, você vai ter muitas barreiras das pessoas que você menos espera. Então, essa que é a dureza. A realidade dura é essa, né? Que às vezes no momento que você mais precisa, mas não se deixem abater, sabe? Enfrentem o que for preciso para, com certeza, sair melhor lá na frente. E esse aqui é um espaço onde nós temos a oportunidade de trocar experiências, né, de um dar suporte ao outro, e cada um, sabe, trabalhar da melhor maneira. E a questão da medicina é muito complicada, né, e, de novo, né, as coisas não mudaram, porque, assim, eu acho que de material para médico, para CAPS, que eu passei, assim, por uns 15, entre particulares e da rede pública, fiz um acompanhamento longo dentro do CAPS também, mas tentando, né, esse diálogo. Acho que eu levei 1 tonelada de documentos. E
não existe essa aceitação, eles até te ouvem, mas vamos entender também que talvez eles até saibam como as coisas funcionam, certo? Porque geralmente médico, você tem ali já, né, um nível de educação, então eles conhecem, eles sabem como é que é o mundo. Só que, de repente, eles não têm esse traquejo, né, para lidar com esse tipo de situação, porque eles foram orientados, né, eles dedicaram ali o estudo deles para essa parte, né, medicamentosa, né, diagnóstica, e isso foi encaixotado somente dentro da doença. Ok. Mas aí é que tá. Eu tenho que usar também a minha sabedoria. Porque eu falei ainda há pouco assim, não se exige demais, não se cobre. Fim de um momento que você vai, seria sabático, mas você vai abstrair de tudo de compromisso, sabe? Não se preocupe, não coloque preocupações na sua cabeça. E se você se sente que está assim, numa situação que você não pode dar o seu melhor, que você não pode render, né? Porque quando você se prontifica, né, a tocar a sua vida normalmente, aí lá na frente, né, você já não vai responder por si da melhor maneira, e isso pode criar uma imagem negativa de você. Então, assim, se você tiver a oportunidade, eu falo que se recolha. Vai estudar, vai dar um passeio, entendeu? E deixa a coisa acontecer, aquilo ir amadurecendo na sua vida, entendeu? E ao mesmo tempo, mas uma das coisas que me davam, que ainda, as únicas coisas que ainda me eram prazerosas era estudar o problema, a situação, o fenômeno, investigar. E foi eu conhecer as pessoas, porque, né, e essa forma de conhecimento não tem como, né? É isso mesmo. O conhecimento é libertador, te fortalece, você toma decisões de forma mais inteligente. E então, por mais que as pessoas não queiram ouvir, eu acho que o importante é você estar certo consigo mesmo, né? E é a grande questão você digerir isso tudo e buscar talvez entender por que isso esteja acontecendo. Mas independente disso, é nesse sentido, né? O sofrimento vai acontecer, mas então a parte da medicina, eu acho que ela não deve ser descartada, porque se eu depender de um laudo médico para eu ficar afastado, né? Eu paguei meu INSS, não estou trabalhando, e é isso. E aí? Entendeu? Porque eu não estou no meu estado, no meu melhor estado físico. Porque esses caras sabem, bicho. Assim, eles colocam um esquizofrênico do nosso lado aqui, da doença, dessa coisa da demência mental, né? 2 minutos de conversa, você já dá o diagnóstico. Só que, né, a gente não sabe até que ponto isso tudo é trabalhado para nos colocar todos nós, né, dentro desse pacote. Mais ou menos é isso aí. Satisfação a todos e vamos em frente. Tonimar, posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu gostaria que seria possível você falar um pouquinho do seu trabalho lá do TCC? Se foi desafiador, se foi um momento que você estava com muita dificuldade, porque o seu TCC, com a nota que você teve, que a gente sabe, né, para a gente, principalmente aqui em Minas, é um orgulho. Será que tem como você explanar um pouquinho para nós? Bom, claro, mas eu acho assim, é algo que eu já até conversei com você, porque qual que foi a minha intenção? Porque um grande problema, isso não está restrito a nós, ao povo brasileiro, porque as pessoas que a gente procura, né, para poder explicar, mas que até a própria humanidade, que é essa questão da ignorância como sinônimo de autoridade. É o que eu sempre procuro dizer, porque é isso. As pessoas não conhecem, não entendem, e já vai logo reprimindo, já vai criando ali uma discriminação. Isso não existe. Então, eu pensei assim, poxa, mas e aí? Por quê? O funcionamento da tecnologia em si, isso aí é impossível, né, para um estudante conseguir, né, explicar isso, porque
porque talvez você tenha que ter a parte técnica muito bem elaborada, mas como a minha área é da administração pública, então, pera lá, a questão toda é essa. Eu quero é trazer isso para o centro da discussão. É trazer o problema a nível acadêmico, do ponto de vista assim, isso existe, isso é real, isso acontece, é possível, então pode-se investigar, né? Pode-se explorar. E aí, assim, já fazendo um contrabalanço, eu trouxe também essa questão, né, que vocês entendem quanto isso é invasivo, né? Tanto no aspecto físico, emocional, né, sentimental, arrebenta mesmo. E trouxe justamente a questão dos direitos naturais. Porque eles são seus. Não é o governo, não é Deus, não é qualquer Deus, não é seu pai que te deu esses direitos. Porque a gente sabe, a gente conversa com algumas pessoas, conversei com algumas pessoas, tive contato, e assim, a própria família já pode ser uma prisão. Né? Você tem muita dificuldade de lidar com isso dentro da própria casa. Mas, enfim, é fazer isso. Para quem tiver interesse, disposição de tratar do assunto e aprofundá-lo, né? E eu acho que é isso aí que foi a minha tentativa. E eu trouxe só assim, a história, né, da psicotrônica, como ela passou a ser manipulada pelas potências mundiais, como isso foi assim, evoluindo ao longo do tempo, isso passou a ser disseminado para todos os países praticamente, e isso está dentro do âmbito das Forças Armadas, da Segurança Nacional, né? Porque é uma arma tecnológica. Né? E assim, eu acho que eu trouxe alguns insights também que envolvem até o cyberespaço. Então, assim, para você detalhar isso, explicar como que funciona, eu acho que é só quem está do outro lado que poderia dar essa resposta. Né? Mas, de qualquer forma, acho que a proposta foi essa. Pelo menos nós já temos condições de perguntar. Ok, obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigado a vocês. Valeu, Tonemar. Obrigadão pela participação. Faltou só a Débora, que chegou agora, né? Débora Brito, faltou a palavra para ela. Tudo bom, Débora? Você quer falar com a gente? Só ligar o microfone aí, por favor. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Eu não vou conseguir falar com vocês pelo microfone, porque minha mãe tá aqui, ela tá dormindo. E tem algumas coisas ligadas aqui também por conta do meu Skype e tudo mais. E eu consigo só falar com vocês escrevendo. Tá bom, sem problema. Só colocar aqui no chat que eu reproduzo aqui o que você falou, sem problema. Tá, a gente entende tá bom. E respeito. Obrigada. De nada, como sempre. Não, a gente entende perfeitamente, ela não tá podendo falar, então eu vou estar... Carolina levantou a mão, pode falar, Carolina. Deixa eu baixar aqui minha mão de novo. Então, gente, bom, enquanto a Débora vai digitando aí pra gente, inclusive eu gostaria até de agradecer a presença dela, porque fazia tempinho já que eu não via ela. Eu espero que você esteja bem, viu, Débora? Você, a Camila também, que não estava muito legal, eu espero que vocês estejam bem, tá bom? O que eu gostaria de falar aqui rapidinho para vocês, né? Eu e o Vinícius, a gente vai precisar estudar sobre algumas leis, né, pra gente se proteger. Então, eu gostaria já de colocar esse adendo para vocês poderem também estudar com a gente, né? Seria sobre as leis LGPD, né? Que é as leis de proteção de dados, e as leis de ensaios clínicos, que a gente também vai precisar se aprofundar nesses temas, tá bom? Então, eu gostaria de pedir para vocês que quem puder também estar estudando com a gente sobre essas leis, para a gente estar em conjunto, tá bom? E quem tiver alguma dúvida também sobre as documentações, pode deixar aqui as dúvidas de vocês, eu ergui a mãozinha também para falar alguma coisa. E basicamente é isso, tá bom? Vou desligar meu microfone aqui.
Perfeito, pessoal. Então já fizemos uma rodada interessante, né, de depoimentos e questões. E vou querer saber se alguém quer aprofundar mais alguma coisa. Ok? É bem verdade que o Tony Ma falou, depoimento dele, que pouca coisa mudou. Enfim, no sentido de que ainda tem pessoas sendo acometidas, né, por esse sistema, pessoas novas que surgem toda semana, né, me procurando e relatando sempre os mesmos sintomas, da mesma forma que existem vítimas antigas, como tem o Tony Mar, como eu, que bem da verdade, eu fui capturado, isso eu tinha 8 anos de idade, eu tenho essa convicção. Dicionário controle neural remoto. A minha pessoa, a primeira vez, eu tinha 8 anos de idade, entendeu? Então já relatei isso outras vezes. Tentativa de homicídio, eu tenho 7, 8, acho que 7 ou 8 cirurgias no corpo, se não me engano. E bem da verdade, todos foram por conta do stalking. Tentativa de acidente de carro, de moto, e foi de tudo, já aprontaram de tudo comigo, mas enfim, então eu sou bem antigo. E tem o pessoal que eu conheço, né, da associação de muito tempo, e como o Tony Mar, e vai chegando pessoas novas. Sempre tem pessoas novas, 6 meses para cá, 1 ano para cá. Ou seja, pessoas ainda estão com seus direitos fundamentais. Estou falando de direito, o que é mais fundamental, inerente ao ser humano, dignidade da pessoa humana, totalmente violado. E a gente sabe que aí a Carolina entrou na questão da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, né, e da questão do ensaio clínico, que é uma lei nova de 2024, se eu não me engano. Por quê? São diretrizes do Observatório Internacional de Neurodireitos. Mas a gente sabe que existem grandes indústrias aí, grandes empresas tecnológicas lucrando muito com isso, porque o dado, ele é o ouro do século XXI. Como teve lá atrás a corrida do ouro, corrida da cana-de-açúcar, corrida do ouro. Século XXI, o ouro são dados. De você ter acesso a um mercado consumidor potencial, que seria hoje 8 bilhões de cérebros, aí você tem um Neuralink, dados neurais. Ou seja, essa tecnologia ela não surge do nada, não cai do céu. Tá? A experimentação, o roubo, o tráfico de dados neurais já está acontecendo. E o que é pior, não é só a invasão de dados neurais, não é só o roubo, é a tortura. Entendeu? Porque a gente tem convicção de que está havendo experimentos com os seres humanos. Você quer falar, Elaine? Por favor. Eu gostaria de citar uma estatística. Eu acredito que a Intertech ela vai evoluir cada vez mais se ela voltar para estatísticas. A estatística que eu tenho aqui é da G1 e da Exame, ou seja, são fontes confiáveis, não estou com ela nas mãos, foi uma lida, eu salvei esse link em algum lugar no meu celular que eu não lembro agora. No Brasil, estima-se a venda de dados maior do que a venda de terra. O narcotráfico de dados no Brasil opera através de aproximadamente 32 milhões de brasileiros criminosos. E isso gera um rombo para o sistema nacional, para a União, para o sistema de telecomunicação de 24,6 bilhões de reais. Essa estatística de 32 milhões de operadores narcotraficando dados e esse rombo que gera no sistema, isso é alarmante. Então, uma vez eu já tinha ouvido falar que infelizmente é uma triste estatística onde hoje os dados valem ouro. Foi exatamente para complementar o que o Vinícius falou. E são fontes confiáveis, né? Eu vi isso na G1 e vi também na reportagem da Exame. Nos preocupa sobre isso, né? A gente já passa por esse assédio tecnológico sem precedentes, sem consentimento. E ainda com uma estatística dessas, realmente nos preocupa bastante para que as autoridades venham cada vez combater mais o crime de stalking no Brasil, ameaça, chantagem, qualquer coisa que venha acoplar e ter o entendimento que a psicotronia
é o desafio do século agora para eles. Eu acredito nisso e acredito na força do coletivo. Eu sempre sou uma pessoa realista do que acontece comigo, eu tenho plena convicção do que eu estou dizendo, do que acontece comigo, mas eu sou otimista. Eu acredito que, como o Tolimar falou, a nossa rotina ela pode ser feliz, ela pode ser conquistada a cada coisa que vai substituir os momentos de conflito que nós passamos, né, interno, de sofrimento, na verdade, de tortura. Então, cada situação que dá prazer pra gente, no sentido dos relacionamentos, da família, da fé, cada um com a sua espiritualidade, dos lugares que quer passear, que quer frequentar, para que a gente não possa nunca abrir mão disso e jamais abrir mão da vida. Eu sempre falo isso nas reuniões aqui, a vida é inegociável, existe ainda condições de continuarmos lutando, mesmo com a dificuldade, com o sofrimento. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, né? Primeiramente de gratidão, porque eu conheci vocês na dor, mas se transformou amor, né? Hoje eu converso aqui como eu não conversasse talvez com uma melhor amiga, exatamente pela dificuldade de entendimento ou a falta de interesse, mas aqui eu acredito que é um lugar que a gente se sente confortável. E eu queria trazer essa estatística, e cada vez mais que a gente pesquisar sobre as estatísticas que possam trazer utilidade para nós, para que nós possamos levar através do nosso trabalho a utilidade pública, gera ainda mais confiança do nosso trabalho. Tá bom, Elaine. Obrigado a você, Tony. Mas só que um detalhe aí, Elaine. Penso eu, tá? Que assim, narcotráfico de dados, eu penso que o termo narco tem que ser removido aí. Que na verdade o narcotráfico é o tráfico de drogas. Narcos vem de tráfico de drogas, né? Agora o tráfico de dados, aí entrando na estatística que você falou, né? O tráfico de dados, venda de dados no mercado negro, etc e tal, ele dados pessoais, né? Aí a estatística tá precisa, né? Aí vai ser CPF, conta bancária, endereço e N outros dados pessoais, né? Aí você tá certo. Agora, quando eu falo de dados neurais, que é o dado que eles estão roubando, se não bastasse a tortura, a violação em si, da privacidade, da dignidade, ainda tem a tortura, eles estão lucrando com isso, porque existe o roubo de dados neurais. Então, ou seja, e a gente sabe que tem, por isso que tem a questão dos ensaios clínicos, na verdade eles estão fazendo ensaios clínicos ilegais, muito avançados, e grandes empresas de tecnologia estão lucrando com isso, o roubo de dados neurais e o desenvolvimento tecnológico, que depois eles vão vender, né? Vão vender com o Neuralink. Tudo bem, a tecnologia vai ter marca-passo cerebral, pode ajudar Alzheimer e várias outras doenças. Perfeito. Agora o problema é que o que eles estão fazendo já com os seres humanos há muito tempo, eu tenho relatos aqui de pessoas aí de 1987. Ouvi o V2K a primeira vez em 87. Eu tenho relatos aqui no canal. Quer dizer, décadas aí de violação bárbara de direitos humanos. Então, a que preço, né? Que estão fazendo isso. Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. O Tonimar levantou a mão, Tonimar. Você quer falar? Pode falar, meu amigo. Só ligar o microfone. Quer falar? É o seguinte. Vocês falaram aí, tocaram no assunto de lei. E eu acho que, assim, a única coisa que nos torna evoluídos enquanto civilização é justamente a lei. Porque a própria liberdade ela só existe quando, né, a lei também impera. E eu sei que isso está parado no Congresso. Desde 2017, porque eu participei de um grupo do deputado Luiz Felipe Bragança, de Orleans, e a gente foi jogado lá, eu acabei tomando conhecimento a respeito dessa lei. Que é uma lei de iniciativa popular.
Na verdade, essa lei acho que ela já existe. Ela já existe. Só que assim, é aquilo que é feito via judiciário, enfim, mas é muito distante do que nós, enquanto cidadãos, assim, desejamos. Mas só sei que essa medida que estava a ser aprovada, ela ia dar a oportunidade das pessoas votarem isso, porque os projetos de iniciativa popular, ou seja, eles não partem dos políticos, dos deputados, ok? Eles são da população, são propostas da população. Mas aí tem aquele negócio de você tem que coletar não sei quantas assinaturas. Mas, enfim, esse projeto que está parado no Congresso desde 2017, ele ia assim dar oportunidade das pessoas votarem de forma eletrônica, assinatura eletrônica, sabe? Aí assim, o que eu vislumbro? Porque já que é difícil, né, de você ter alguém lá dentro engajado para esses assuntos, para esse específico, então eu penso que uma maneira seria através de um projeto de lei de iniciativa popular. Que aí depois você faz a divulgação, né, das vítimas e fazer o esforço, né, para que isso saia das nossas vidas e vá para o âmbito da legalidade. Né? Porque esse é o grande desafio. Porque assim, nós falamos, nós conversamos, nós trocamos informações entre pessoas, entre associações, mas só fica girando em torno de nós. Quando, pelo menos assim, porque para dar uma balançada, né? Na estrutura, no sistema, que seja, porque aí você vai ver um movimento, uma força, né? Assim, em termos até quantitativos, de que, então, eles vão, de certo modo, eles vão ser obrigados a dar uma resposta. Mas aí, enfim, então essa seria algo a sugerir. Mas, já vou finalizar. Mas, tendo em vista que isso no Brasil ainda tem uma coisa assim, está muito longe de acontecer, como eu falei, o projeto está parado. Mas eu sei que a associação ela participa de uma confederação. E, assim, quem sabe, em outro país, esse modelo não seria possível. Aí teria que verificar como funciona esse esquema, né, desses projetos de iniciativa popular. Eu não sei, porque você tem, de repente, assinaturas e o esforço ali de uma confederação. Aí, quer dizer, mas tem a questão da legalidade, da nacionalidade, se outras pessoas poderiam. Não importa, sabe? Mas é isso. A gente tem que provocar. Né? Eu acho que assim, a necessidade é muito mais nossa do que esperar que eles, né, espontaneamente decidam olhar para isso. Perfeito, Alemar. Só vou estar complementando aqui o que eu falei, retomando o assunto. Você falou, 4 anos, 4 a 5 anos que a gente se conhece, né? Nada mudou no quesito de vítima, continua tendo vítimas, eles continuam destruindo vidas, pessoas novas. A pessoa tem 6 meses de sintoma, a pessoa vem falar comigo, tá? Então, muito bem. Só que do ponto de vista institucional, né, a gente vou falar do ponto de vista institucional e do ponto de vista das leis, legislativo. Do ponto de vista institucional, a gente, ainda que a passos lentos, a gente está evoluindo. Então, hoje a gente tem uma associação melhor estruturada do que lá no início. Na verdade, no início a gente não tinha nada. No início a gente tinha só as pessoas que se conheciam ali no Facebook, um grupo de WhatsApp, e a gente idealizou, vamos nos organizar? Começamos a fazer reunião gravada. E é por isso que eu criei o canal no YouTube. Agora, hoje estamos melhor do que antes.
né? Mas não existia associação, nós somos a primeira, né? Só grupo de, principalmente Facebook. Aí que a gente começou, e você sabe que dos companheiros que começaram lá atrás, muitos ficaram, né? Você conhece? Lembra de quantas pessoas que estavam lá na diretoria saíram? Né? Você está voltando agora, o Everton tá assim meio tímido, mas tá com a gente ainda. Só quantas pessoas vinham na reunião lá no começo, 2022, 2021? Não aparece mais. Tem gente que não tem nem notícia, mas a gente está melhor organizado. Isso muito graças à chegada da Elaine e da Carolina, muito melhor organizado. Nosso grupo não tem infiltrado, entendeu? Nosso grupo não tem aquelas pelejas, aquela guerra louca que tinha, de todo mundo xingando todo mundo e todo mundo brigando, aquela coisa. Está melhor organizado. Conseguimos fazer uma conta bancária, aí uma certa pessoa aí conseguiu bloquear a conta bancária. Foi uma luta, mas eu consegui uma nova conta bancária. Temos agora uma nova conta bancária. E a questão do observatório, né, cara? Que a gente conseguiu contato com pessoas de outros países, organizações de outros países, que já foi um avanço muito grande a meu ver. Mas são passos devagar, lentos, mas a gente está avançando. Já vou passar, Elaine. E a questão das leis, as leis, ou os projetos de lei de 4 anos atrás, ou de 5 anos, houve um avanço, lento, mas houve. Tem um projeto de lei do Gaguinho que está tramitando. Tem um projeto de emenda constitucional, salvo não me engano, do Randolfo Rodrigues, para incluir lá um inciso no artigo 5º da Constituição, artigo 5º do Direito de Garantias Fundamentais. Aí já tem lá privacidade, por exemplo, né? E tem também agora, no novo Código Civil, que está lento, mas tem para inserir os neurodireitos no Código Civil. E lá na proposta estão colocando até de implantes ilegais, né? Mas que já o professor Nils Melzer, já lá em 2020, já colocou lá. Ele fez um capítulo só sobre a cybertortura, 43ª Sessão de Direitos Humanos da ONU. Entendeu? Então, assim, na Europa está mais avançado. Mas aqui no Brasil eles vão copiando. Mas não é a velocidade que a gente precisa. Está longe de ser o que a gente precisa, porque a pessoa está sendo torturada todo dia aí. Vou esperar 10 anos. Okay? Por isso que é importante a gente tomar a iniciativa, buscar fazer denúncia. Eu já fiz 2 no Ministério Público Federal, mas agora eu vou vir melhor equipado, tá? Vou fazer uma denúncia mais robusta. Porque hoje, além desses projetos de lei, a gente pode fundamentar a denúncia o quê? Princípios fundamentais da Constituição. Dignidade da pessoa humana, privacidade, está no artigo 5º. Já tem alguma coisa de lei de proteção de dados, a questão do ensaio clínico, que a Elaine falou, mas o grande ponto X da questão, qual crime eles estão cometendo, né? Porque já tem agora, recente, no Código Penal, o cyberbullying. Tem lá foi feita uma inserção no Código Penal recente sobre stalking e sobre cyberbullying. E lá no cyberbullying está dizendo por via digital, assédio por via digital ou por qualquer meio. Então esse ou por qualquer meio já é um embasamento legal que a gente precisa. Por qualquer meio. Eles estão utilizando um meio eletrônico. Entendeu? Que é o espectro eletromagnético. É por qualquer meio. Entendeu? Então já tem alguma coisa na lei para a gente poder enquadrar isso como crime. Só que o termo, você chegar para o delegado, eles estão cometendo um crime psicotrônico. O delegado pode ser uma pessoa mal intencionada, como o meu pedido de inquérito sumiu dentro da delegacia aqui em Nova Friburgo, né? Mas felizmente eu tinha salvo, voltei lá. Como pode ser uma pessoa que não sabe nada. O camarada estudou para ser delegado, ele olha lá, crime psicotrônico. Mas onde é que está no Código Penal? Não tem. Não tem. O que é o crime? Quem estudou? Fato típico, antijurídico culpável. Mas fato típico. Qual é o tipo penal? Onde é que está? Qual artigo? Não tinha. Entendeu? Não tem ainda específico sobre cybertortura, mas a gente já tem lá o cyberbullying, por qualquer meio. Entendeu? Já tem um enquadramento para eles. Entendeu? Então a gente já tem, é o que tem hoje. Os demais ainda são projetos de lei. Mas a gente hoje está melhor do que há 4 anos atrás. Ok? Vou passar para a Elaine, por favor, Elaine. Eu concordo com o Vinícius, as leis, principalmente para o ano 2025, eles
estão trabalhando, inclusive, com relação ao crime organizado, né, que está sendo muito discutido aí no Senado nos últimos dias. Agora, vou voltar lá no início da minha fala. A Intertec já tem um primeiro contato com o Ministério Público respondido por e-mail. A gente não vai entrar muito aí a fundo agora, mas eu acredito que foi uma iniciativa que vai gerar bons frutos. Eu acredito muito nisso, porque o pleito foi exatamente ser ouvido no coletivo, e isso partiu aqui de Contagem, né? Nós tivemos uma notificação para envio de uma documentação, e agora recesso forense deve esperar um pouquinho, e como nós enviamos a documentação, agora nós estamos aí aguardando o feedback, mas já fomos respondidos por um órgão de relevância. Exatamente, Elane. Por isso que está a importância da gente ter iniciativa, né? Como você teve essa iniciativa, a gente aqui apoiou, né? O apoio que a Elane pediu. Então a gente vai estar com ela até, entendeu? Até o final da história. É por isso que eu digo, peticionar direito do cidadão. Todo cidadão tem direito de peticionar. A gente só tem que ter uma certa inteligência para poder fazer essa petição, né? Como a Elane foi inteligente de fazer, ok? Porque lá do outro lado pode ter um defensor público, né, ou um promotor, que é uma pessoa que não sabe da coisa, né, não sabe exatamente o que está passando, uma pessoa bem intencionada, entendeu? Então é por isso que é importante ter iniciativa e peticionar mesmo. Peticionar é um direito do cidadão. A gente não está pedindo favor para ninguém, ok? Elane, pode... Quer falar? Pode falar, Marinalva. Você sabe que tem o Tiago, que é filho de um delegado, ele é atacado. Eu não sei se vocês têm contato com esse Tiago. Ele disse que o pai dele estava tentando fazer uma investigação, porém, como ele tem muitos afazeres, enfim, seria interessante que pudesse contatá-lo, o Tiago. É um filho de um delegado. A gente vai saber quem é esse Tiago, porque aqui, por exemplo, como a quadra associada, a gente tem mais de um Tiago, inclusive. Okay? Olha, esse Tiago, ele está no TikTok, o depoimento dele, eu já escutei várias vezes. Ele está no TikTok, no @vítimasv2k. Quem tem TikTok, vai lá no @vítimav2k, que essa pessoa que a Marinalva está se referindo, o depoimento dela está lá. E realmente ele é filho de uma autoridade. Pelo menos é o que ele fala lá no depoimento dele. Que bom, a gente pode tentar o contato para buscar, né? Se aproximar, ajudar ele quem sabe vai ajudar a gente também, ok? Eu anotei aqui, eu não tenho TikTok, mas eu vou procurar um companheiro aí que tenha para tentar esse contato inicial com essa pessoa, né? Então, pessoal, mais alguém quer aproveitar a oportunidade, fazer o depoimento, alguma colocação? Débora, você conseguiu fazer a sua digitação para você enviar para a gente? Não digitou ainda não, tá? Não digitou ainda não, mas se quiser falar, pode ficar à vontade, que eu tô de olho aqui no chat, tá? Oi, Carola, eu mandei uma boa noite aqui, eu vou escrever alguma coisa, eu vou escrever, atualizar, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo um pouquinho na minha vida com relação ao BDK, que eu tenho pego a minha mãe repetindo coisas que eu escuto, assim, com uma certa frequência. E minha mãe é uma pessoa orgulhosa, ela não quer assumir que ela tá ouvindo vozes. No dia que ela assumiu, ela falou que eu induzi ela a isso. Então, assim, eu acho que minha mãe tá sofrendo com o B2K, mas eu vou escrever aqui pra vocês, tá? Sobre isso. Oi, Tolimar, pode falar?
Sobre essas tratativas aí em torno dos novos neurodireitos, isso aí acho que começou foi no Chile, né? Na época que eu estava assim, mais engajado, mas isso já tem alguns anos. E de lá, assim, você sabe se isso teve algum progresso, esse tipo de coisa? Então vamos lá, como eu disse, Tony Mar, o berço do neurodireito oficialmente é o Chile, realmente, ok? Mas eu citei esses avanços aí lentos que está tendo, mas no Brasil, né, conforme eu citei aí, porém a Europa está bem mais avançada, entendeu? A Europa está bem mais avançada. Então esse tema aí na Europa, neurodados, neurodireitos, lá é um tema bem quente, entendeu? Lá é um tema bem quente. Aqui no Brasil eles basicamente copiam o que está em outros países. Inclusive o próprio ensaio clínico no Brasil é de 2024, mas lá na Europa esse tema já é muito quente. Tava conversando com conversa com o pessoal lá de lá, né? As organizações lá estavam falando sobre ensaio clínico, nanobioses e coisas já bem mais avançadas, ok? Então, em termos de Europa, o avanço legislativo lá é bem mais avançado. Neurodados, essa coisa toda é bem mais avançado do que aqui. Okay? Em relação ao Chile, temos companheiros no Chile também, mas eu não tenho notícia de que depois dessa lei lá houveram avanços legislativos no Chile. Porque assim, mas a dificuldade ela reside no fato de que as pessoas não enxergam, né, o que é isso. Mas aí assim, até um paradoxo, porque elas entendem como funciona o Wi-Fi, né? Porque essa transmissão de dados, né? Mas só que assim, né, a gente não tem acesso, né, aos mecanismos, né? Você tem patente, mas a patente é um protótipo antes de mais nada, né? Mas você tem lá a questão da coisa funcionando. Isso é tudo ultra secreto, né? Então mas isso aí faz parte até do estudo científico que você coloca as limitações, né? E uma das limitações é essa. Tanto que eu trabalhei muito com coisa esqueci. Que eram alguns documentos desclassificados, mas, né, você nunca vai ter acesso àquilo realmente, porque, né, isso é questão de segurança de país para países até. Então, só que assim, o próprio desenvolvimento da tecnologia, né, está mais acessível, mais acesso, mas você partindo de um ponto de vista lógico, básico, porque você compreender que o cérebro humano, ele tem, você tem uma corrente elétrica no cérebro humano, né? Porque onde tem o eletromagnetismo, significa que rola em torno dele, né? Isso aí é lá da teoria de Maxwell, né? Que estudou, né, a questão do eletromagnetismo, onde você tem uma corrente elétrica em torno da equação eletromagnética em si. Então, peraí. Então eu já tenho essa possibilidade. E isso aí já sai do campo da especulação, né? Só que do outro lado eu tenho a tecnologia que é inacessível. Então são dois problemas, né? O entendimento, a compreensão da tecnologia de forma na sua totalidade. Outra questão, outro problema é quem que você vai culpar. Então, amigo Tony Mar, entendi suas questões, só que a tecnologia toda ela, você sabe muito bem, você deve ter estudado aí todas as patentes. Desde a década de 70, as mais
que eu posso dizer, não vou dizer rudimentares, mas não havia o fator inteligência artificial naquela época, como tem hoje. Ok? Mas 395, 1134, 395, 1134, o S, né? Que é da década de 74, 71, se eu não me engano. E a Coreia do Sul, por exemplo, a Coreia do Sul lançou em 2017 a patente de controle neural remoto deles, 2017, ok? E por aí vai. Então, assim, nesse sentido de a tecnologia já estão todas elas patenteadas. E o grande X da questão, a meu ver, é que não existe um interesse, né, de divulgação das coisas por conta do fator comercial, né? Ou seja, repito, a gente tem hoje 8 bilhões de cérebros. Se eles puderem, igual hoje, por exemplo, celular, né? Antigamente ninguém tinha celular. Eu fui ver meu celular na vida com 12 anos de idade. E hoje? Cada um tem gente que tem 2, 3 celulares. E aí? Né? Só que a partir do momento que o computador hoje está no celular, né? Só que amanhã não vai estar no celular, vai estar, o chip não vai estar mais no seu celular, vai estar no teu cérebro. Ok? Por isso que já tem um Neuralink. Você fala, eu falo com as pessoas, você já ouviu falar no Neuralink? A pessoa diz que não. Pô, que mundo você vive? Elon Musk, Neuralink, SpaceX, coisa básica, nunca ouvi falar. Já ouviu falar no transhumanismo? Transhumanismo. A pessoa nunca ouviu falar. Entendeu? Mas se você falar no Oruan, já ouviu, conhece a música do Oruan? Conhece. Mas nunca ouviu falar no transhumanismo. Aí fica difícil, né? Porque existe também uma limitação intelectual das massas. Mas muitas vezes a pessoa comum está tão envolvida ali no dia a dia que não quer nem saber. Então, se não der no Fantástico, ninguém fica sabendo. Enquanto isso, as pessoas vão sendo torturadas. Então, daqui a 10 anos, quando o Fantástico falar sobre transhumanismo, Neuralink, as pessoas vão dizer: ó, você viu no Fantástico? Mas uma coisa que uma pesquisa no Google, qualquer um consegue ir no site do Neuralink, saber quem foi o Elon Musk, o que é um transhumanismo, tá? Quais são as correntes do transhumanismo e etc e tal. Entendeu? Porque agora existe um império da ignorância. E não tem interesse neles, que eu digo a grande mídia, em fazer uma divulgação nisso, porque eles vão divulgar o que interessa, quem está patrocinando eles. Essa que é a realidade. Então, para as Big Techs, no momento, não interessa para eles divulgar essa tecnologia, muito menos os riscos da coisa, né? Não interessa para eles. A partir do momento que interessar, que for bacana, lá um jogador, influência da vida, coloquei um chip aqui na minha cabeça, ó, Neymar, lá da vida, um Anitta da vida, um Oruan da vida, aí todo mundo vai querer colocar o chip também, ou alguma tecnologia do tipo, ok? Esse é o X da questão. E os interesses comercial? Porque assim, o negócio está escancarado. Cadê a BIM, a Associação Brasileira de Inteligência? Vai dizer que eles não sabem o que está acontecendo? Dizer que as Forças Armadas não sabem o que está acontecendo, né? Todo mundo sabe, mas aí tem questões aí de interesse diversos aí que eles vão brincando com vidas humanas, né? Isso é que é uma coisa lamentável. Mas se a gente fizer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, até como funciona a coisa. O livro do Saboia, o volume 1, ele é bem... Ele faz uma explicação muito didática. Por exemplo, cada ser humano tem uma impressão digital. Da mesma forma, cada ser humano tem uma frequência cerebral. É uma assinatura cerebral, né? Eu vivi a era da transição da era analógica para digital. Antigamente era tudo analógico. Aí vai ser tudo digital. A gente fazia curso de informática na minha época. Era digital, né? Hoje, criança já nasce quase com o celular na mão, né? Já aprende sem curso. Mas a era digital, do dígito, né? Digital. A gente digita aqui na tecla. Estou aqui digitando aqui no meu computador pessoal. Isso vai acabar. Daqui a pouco vai ser tudo por assinatura cerebral. Você não vai precisar digitar um algoritmo sequer. Só com... vai abrir, sei lá, o carro, ou passar lá no metrô. Tudo com assinatura cerebral. Cada um tem uma específica. É igual a impressão digital. É igual a frequência do rádio. Eu quero digitar lá na Rádio Record. Tem uma frequência específica. Que a onda de rádio viaja no tempo e no espaço. Não tem limitação. A onda de rádio chega em qualquer lugar que você tiver lá seu aparelho de rádio. Basta digitar a frequência correta.
O cérebro humano é a mesma coisa, que o cérebro funciona com impulso elétrico. Então, cada ser humano tem uma assinatura. Se você tiver tecnologia para acionar essa frequência, o que o Saboia ensina? Você mandar um sinal na mesma frequência, igual um rádio, do seu cérebro. Aí, esse sinal, essa frequência eletromagnética, quando ela chega ao teu cérebro, o que acontece quando duas ondas de sinal igual se chocam? Lá, o Saboia ensina o princípio da sobreposição de ondas. O sinal, ele não é cancelado, um sinal não cancela outro, mas ele amplifica. Então o sinal do seu cérebro, ele é amplificado. E esse sinal amplificado, eles mandaram o sinal, certo? Chegando no teu cérebro, é amplificado. Esse amplificado é que eles pegam e roubam, entendeu? Pega o sinal amplificado, demodula, né, embrulha e vai para a antena. Aí eu não sei se eles usam a mesma antena aqui de... O Saboia explica. Vai para a antena e ele é demodulado, é desembrulhado. E vai cair lá no computador do cidadão que está operando lá a coisa. Entendeu? Sobreposição de ondas. Então, assim, não é um negócio que é bicho de 7 cabeças. O Saboia explica. Ok? O Saboia explica como funciona, né? Igual Wi-Fi, né? Se você falasse lá na década de 80, se eu falasse para minha avó, imagina. A avó, vai ter aqui um aparelho tal de celular, smartphone, e eu vou conversar com a pessoa lá da China, vou conversar com meus amigos lá de Minas Gerais, de São Paulo, lá, eles me vendo, eu vendo eles, falando com eles. Imagina explicar isso lá em 1980. Que loucura, né? Mas a Wi-Fi ele já existe há muito tempo. Então hoje é a mesma coisa. Eu sabia aqui, eu só esqueci a quantidade, mas eu pesquisei aqui agora. O cérebro ele pode gerar até 20 volts, 20 watts. Pois é. É um biocomputador. 20 watts. O cérebro humano nada mais é do que um computador. É um biocomputador. Por isso que ele vai ser integrado na inteligência artificial. Você vai ser integrado na inteligência artificial. Não vai ser necessário mais digitar um algoritmo sequer. Tudo por assinatura cerebral, que é uma coisa também que a gente conversa muito lá com o pessoal da Espanha. Esse debate para eles já é um debate antigo. Assinatura cerebral. Entendeu? Só que o problema é justamente esse. O problema é o uso da coisa para poder torturar seres humanos. Mas não está sendo torturado por acaso. Ou tem gente que fala que a tortura é uma distração. A meu ver, eles estão experimentando a mente humana para desenvolver a tecnologia deles, inclusive a artificial e outras tecnologias. E aí depois vai ter o marca-passo cerebral, possivelmente cura para Alzheimer e várias outras coisas. Mas enquanto isso, os caras estão experimentando seres humanos aí. Acho que muito tentando assim, olhando muito essa resposta do corpo, do organismo, né? A tudo que é provocado. Exatamente. Porque assim, se você pesquisar lá, vamos voltar para a década de 70, Guerra Fria. Tem a coisa dos psiquiatras nazistas que eles faziam, o Joseph Mengele, os experimentos todos, né? E Rússia, quer dizer, a União Soviética, Estados Unidos tomaram os experimentos. Aí se você olhar na década de 70, quando eles criaram o LSD, né? O que é o LSD? Marinalva, boa noite, tá? Tá cansada? Boa noite para você. Seja bem-vinda. Boa noite, Marinalva. Obrigada, viu? Obrigada pela sua presença, viu, Marinalva? A gente vai conversando. Amém. Tchau. Boa noite a todos. Até mais, viu? Até logo. Então, droga como a LSD, que deixa a pessoa loucaça, qual o objetivo? Controle. A gente tem que ter em mente a palavra controle. Controlar seres humanos, é possível? Tá? Então, até hoje, em estado de vigília consciente, plenamente consciente, até hoje, de acordo com o livro do Saboia, não é possível. Porque controlar diretamente, assim, estou ciente que estou sendo controlado, igual um boneco ali, uma marionete, em estado de vigília. Não é possível ainda. Apesar que tem subliminar e todas as outras coisas, controle indireto. Mas o que eles faziam lá, meados da década de 70? A experimentação humana. Deixar a pessoa torturar, deixar a pessoa com muito sono, sem dormir. Por isso que muitas vítimas ficam dias aí sem dormir. Tortura, a questão da dor. E tem uma terceira via que me falhou a memória agora. Entendeu? A trauma. Um trauma psicológico. Trauma psicológico, dor intensa,
ou sono, muito sono, sem dormir, entendeu? Aí tem questão de droga como LSD e tal, mas por isso que muita vítima fica aí dias sem dormir. Os caras não estão, vou sacanear o Tony Marr, entendeu? Pode ser que tenha questão de vingança pessoal, política, religiosa, tem sim. Mas quando eu estou falando aqui de experimentação de mente humana, por que o Tony Marr pegaram ele? Não tem, Tony Marr não mexe com nada errado, nunca fez nada de errado, é um cidadão, cara, tem nem inimigo que ele tem, entendeu? Então, ou seja, mas por que pegaram ele? Estão experimentando, ok? Então deixar a pessoa dias sem dormir para quê? Para saber, controle da mente humana, qual é a resposta da mente humana em relação a essa coisa, vai ficar tantos dias sem dormir, quais os efeitos que a gente vai conseguir na pessoa. Tortura intensa, para quê? Torturar a pessoa, para que ligar a voz na cabeça da pessoa o tempo inteiro, entendeu? Tem a experimentação humana, sim, o negócio não seria, por isso que a gente usa o termo nazista, entendeu? Porque a crueldade é a mesma dos nazistas. Enfim, alguém quer dar uma palavra aí? Pode ficar à vontade. Carola, vontade. Elaine, eu vou passar para você, porque aí eu já vou finalizar, tá bom? Por favor. O que o Vinícius falou aí, complementando, a sensação, a gente tem que parar de falar sensação, porque para a gente é a certeza, né? A certeza que a gente tem é de um satanismo, sabe? De uma estrutura que quem tem capacidade de estar lidando com as pessoas nessas tecnologias neuroinvasivas, principalmente quando acomete o sono, né? A gente sabe o que acontece conosco ali às 3h20 da manhã, quando eles atacam a nossa integridade de forma inconsciente. Eu chego a pensar que é como se fosse para eles uma seita, um reality movido por posicionamento satanista, como é que eu vou dizer para vocês, pelo prazer mórbido de ver uma pessoa em sofrimento, e às vezes em estado de inconsciência, que é quando a gente está dormindo. E a privação do sono é algo surreal. Eu já passei muitas vezes por isso, eu não sei quantas. Hoje, graças a Deus, o meu médico me mantém medicada para me ajudar nessa parte do sono, mas com relação à tecnologia, nós sabemos que até mediante a medicação, a crueldade é tão grande com relação em contato com o corpo, porque eu também sou vítima de ataques físicos, como eu já falei aqui com algumas pessoas do grupo. Então, realmente, a sensação nossa é de realmente buscar por justiça, porque trata-se de um ato de terrorismo bestil, uma situação satânica. Eles parecem se dotar de prazer do sofrimento mórbido, né, que essa tortura tecnológica causa. Obrigada, Elaine. Bom, pessoal, tem alguém que queira falar mais alguma coisa? Eu vou finalizar. Já está acabando o nosso tempinho. Mas se não tiver, então eu vou continuar. Gostaria também de dar um adendo, né, sobre o que a Elaine falou sobre as medicações, né? Tem pessoas que são muito assim, elas não querem passar por médicos, né? Não querem passar por psicólogos, psiquiatras, mas a gente precisa levar em consideração que a nossa saúde mental, ela é primordial, né? Nós precisamos descansar a nossa mente, né? Tem vários estudos onde fala que o cérebro ele vai se degradando se a gente não cuida da mente, se a gente não dorme, principalmente. Então a gente precisa cuidar. Se você não dorme, se você tem algum problema que você está passando com isso, em relação a isso, procura sim um psicólogo, um psiquiatra para passar alguma medicação para pelo menos você dormir, né? A gente sabe que não existe medicação que vai parar vozes, que vai parar torturas, mas a gente precisa descansar, gente, tá? Para a gente continuar a ação, continuar na luta, parar de definhar, porque isso infelizmente acontece com muitas vítimas. Então a gente precisa cuidar principalmente também da saúde, né, que também é um outro assunto que a gente pode trazer aqui só para falar sobre saúde, né, sobre essas amplificações de sinais, como que o corpo faz isso, como que fazem essas capturas
dos nossos sinais quando eles estão amplificados, né? O que torna o nosso corpo amplificado, que também é um assunto que vai bastante tempo para a gente conversar aí, né? Gostaria também de falar para você que está nos assistindo, se você reconhece algum sintoma de cybertortura, de controle remoto, de que alguma coisa está acontecendo com a sua cabeça, está tendo um upload ou um download, entre em contato com a gente, busca as associações. Se você for de fora do Brasil, tem as associações de fora também, a gente pode estar encaminhando isso para vocês, tá bom? E no mais, gostaria, né, de desejar para vocês um Feliz Natal, né, para todo mundo que está aqui presente, para todas as vítimas do Brasil, do mundo todo, que a gente tenha um Natal em paz, né, um próspero ano novo e que 2026 seja nosso. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Obrigada a todos, pessoal. Boa noite. Feliz Natal, boas festas. Tchau, obrigadão a todos e até a próxima, hein? Feliz Natal, gente. Boas festas. Tchau, tchau.